Pois, meus queridos amigos, a Alemanha colapsando em todos os sentidos. Agora, nós temos alertas sobre a infraestrutura em ruínas. A Alemanha ameaçada por pontes em colapso, gente. A melhor Alemanha de todos os tempos está no fim, gente. Cada vez mais a gente pode realmente falar que nós estamos tendo tantas dificuldades que a gente nem sabe mais onde começar para resolver os problemas. Uma coisa, com certeza, nisso tudo é uma coisa boa, né? Porque o Putin, aquele mal de todos, ele também vai ficar sabendo que as nossas pontes estão em ruínas e ele vai pensar 2 ou 3 vezes para tentar tomar conta da Alemanha. Porque os tanques não vão poder passar pelas nossas pontes. Podem até, mas com certo risco de cair, né? De quebrar a ponte. Essa é a única coisa nesse sentido que eu vejo positivo, né? Já que tem muitos que acreditam que Putin não espera a hora de atacar a Alemanha, a OTAN, enfim, né? Mas, gente, isso é uma notícia boa. Mas enquanto isso, a Alemanha está sofrendo o colapso em todos os sentidos, gente. A infraestrutura alemã está em um estado preocupante, assustador, eu diria. E essa, me desculpem, né, mas essa é a minha alerta particular. Até meu filho, nós vamos fazer uma viagem daqui a 2 semanas pela Alemanha e nós queremos levar vocês junto nessas viagens. Vamos mostrar um pouco da Alemanha, da minha casa onde eu cresci, da minha cidade, etc, essa região. E o meu filho já disse que ele vai junto com a esposa dele, ele já disse: pai, nós deveríamos olhar ou pensar 2 vezes se a gente no nosso trecho não tenta desviar as pontes, gente. A esse ponto já chegou até o meu filho, já disse, preocupado, tá? E já faz umas 2, 3 semanas, ele diz, de repente hoje em dia a gente tem, né, o GPS dos carros que a gente pode tirar o pedágio, pode tirar túneis, né, e de repente a gente talvez até acha assim que pode tirar pontes também, quem sabe, né? Mas, enfim, gente, a situação não é mais nada para rir, a situação é bastante grave. Enquanto os políticos preferem investir em projetos de prestígio ideológico, um dos principais especialistas em pontes da Alemanha alerta para as consequências dramáticas de anos de negligência com nossa infraestrutura de transporte. E quem estava no poder anos e anos e anos e não foi derrubada? A nossa mãe de todos, a querida, amada Angela Merkel. Ela fez com que a Alemanha se encontre nesse estado. E os governos que vieram depois continuaram nesse caminho. Nada para melhorar nesse momento. O professor Stefan Marx prevê mais desabamentos de pontes durante a operação em andamento. Gente, quer dizer, pode acontecer a qualquer momento, né? Um sinal que pode ter consequências fatais. Claro, né? Imagina, o renomado engenheiro civil traça paralelos assustadores com a situação onde, gente, nos Estados Unidos, sim, eles dominam o mundo, mas dentro de casa é um caos, gente. Tratamos nossas pontes de maneira semelhante aos americanos. Nós as construímos e depois as esquecemos. Alerta o especialista. Embora sejam realizadas inspeções regulares, os reparos necessários geralmente não são realizados. Um desenvolvimento perigoso que se manifestou através de décadas de fracasso político. Gente, que situação
na qual a Alemanha se encontra. A Alemanha, que foi sempre visto como um país exemplo, né, para muitos, hoje em dia mostra uma cara totalmente diferente. Eu sinto pena, tá, de falar, de mostrar essa realidade para muitos que seguem o nosso canal, mas eu também vejo que muitos vêm para cá com uma outra imagem da Alemanha antiga, né? Mas eu quero preparar todos que a Alemanha de hoje não é mais a Alemanha de 10, 15, 20 anos atrás, tá? Ela está mudando todos os dias e não para melhorar, infelizmente. O fracasso da política é particularmente evidente no exemplo do colapso da Ponte Carola em Dresden. Vocês também ficaram sabendo, nós comentamos aqui. Aqui um prefeito dos Verdes, né, Partido Verde, sem qualificações profissionais, preferiu investir em vasos de flores e ciclovias em vez de reformar a ponte dilapidada. Um excelente exemplo de como a política simbólica ideológica coloca em risco a segurança dos cidadãos. Segundo o especialista Marx, mesmo o fundo especial planejado de 500 bilhões de euros, né, que foi há poucas semanas foi decidido que eles querem investir 500 bilhões de euros na infraestrutura alemã, mas o especialista já disse o seguinte, tá? Dinheiros para investimentos em infraestrutura não trará uma melhoria sustentável a menos que haja uma mudança fundamental na estratégia. A prática atual de demolição e reconstrução é a opção mais cara e insegura, típica de uma política mais interessada em sucesso de curto prazo do que em soluções sustentáveis. E eu digo mais uma coisa para vocês, que muitos acabam esquecendo. Porque nós podemos até investir 500 bilhões de euros na infraestrutura, mas a gente não tem a mão de obra para realizar todas essas obras, gente. Tá? Além disso, se nós chegamos a um acordo de paz na Ucrânia, lá também vão ser precisos enormes somas e mãos para reconstruir o país. Quer dizer, se isso acontecer ao mesmo momento com a grande transformação da nossa infraestrutura para melhorar, nós temos dois lugares para onde as empresas podem ir, né? Ficar na Alemanha, construir aqui, e lá na Ucrânia, né? Isso faz o que, gente? Aumenta o preço. Além disso, os poloneses, como também muitos outros que normalmente trabalham aqui, de repente se encontram na Ucrânia para trabalhar. E aí o risco da gente perder a chance de melhorar a nossa infraestrutura aumenta mais ainda. Isso o colega aqui, o especialista, nem citou, mas o Caio cita, né, porque é uma coisa bem lógica. O recente fechamento da ponte A100 em Berlim mostra que o perigo não está de forma alguma evitado. O especialista defende uma abordagem preventiva. Intervenções antecipadas e renovações regulares podem não apenas economizar custos, mas, acima de tudo, garantir a segurança dos usuários das estradas. Claro, né? Todo mundo sabe isso, na verdade, mas você sabe, os políticos, né? Mas isso exigiria uma política mais focada nas necessidades dos cidadãos e menos em castelos ideológicos no ar. O caso da Ponte Carola em Dresden, que desabou devido à corrosão sob tensão induzida por hidrogênio combinada com fadiga do material, pode acontecer novamente a qualquer momento.
Possivelmente com consequências muito mais dramáticas. Porque naquela hora, isso foi durante a noite, tinha pouco movimento e por isso nós tivemos muita sorte. Foi pura sorte que ninguém se feriu quando a ponte desabou em Dresden. Uma sorte na qual não deveríamos confiar outra vez. A situação atual mostra mais uma vez o qual urgente a Alemanha precisa de uma política que retorne às suas tarefas principais. Garantir uma infraestrutura funcional e segura. Em vez disso, o dinheiro dos contribuintes está sendo investido em projetos de prestígio questionável, enquanto nossas pontes estão literalmente desmoronando. O único ponto positivo nisso tudo que eu vejo, que nessa euforia de ter logo uma guerra aqui na Alemanha, na Europa, né? O russo invadindo. O único ponto positivo nisso tudo, que a nossa infraestrutura não garante mais nada de segurança, faz com que eu fique mais calmo, porque, gente, o russo não vai conseguir passar pelas pontes. Bem fácil. Ele vai ficar no meio ali, paradinho, porque não vai conseguir andar adiante. O único ponto positivo nisso. E outro ponto que eu também preciso dizer, enquanto essa infraestrutura não foi colocada de novo em dias, vamos dizer assim, a gente não precisa ter medo, né? Mesmo aqueles que insistem que o russo só espera a hora de invadir a Alemanha e a Europa, né? Gente, eu penso diferente, vocês sabem disso, mas eu posso acalmar vocês, ele não vai passar as pontes, gente. Ele vai ficar numa das primeiras pontes, ele vai ficar, gente, né? E por isso eu estou um pouco mais, apesar dessas tristes notícias, apesar disso, eu estou um pouco mais aliviado nesse sentido. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo aqui do Absurdistão. Valeu, gente. Até.